Júlio, vamos começar então, pessoal? Já tem gente aqui para a gente. Vamos, bora. Legal. Você me deixa compartilhar aqui? Sim, já está como host. Legal. Gente, então, quero começar aqui agradecendo a presença de vocês. A gente sabe o quanto é difícil achar uma brecha aí na agenda. Então, começar agradecendo pela presença de todos. Esperamos que a gente consiga compartilhar bom conteúdo com vocês, entregar boas informações para que vocês possam aí cada dia mais melhorar as operações de vocês, tá bom? Eu sou Marcos Botaro, eu sou aqui um dos fundadores da DataOcean. Vou começar falando um pouquinho sobre a gente, sobre conceitos, sobre a empresa. Depois vai falar o Marcos Amorim, que é o nosso cientista de dados, é o nosso Data Officer. Ele vai apresentar o produto em si. E, por fim, depois passa o Mauro Mendonça, que é o nosso CTO, o nosso cara da tecnologia, e ele vai apresentar questões muito específicas do que a gente está construindo para a visão de futuro, tá bom? Então, a gente vai ter lá no final um espaço específico para perguntas e respostas, então vão deixando aí que a gente vai responder certamente. Obrigado e vamos nessa. Então, a agenda, eu já disse um pouquinho, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a gente, especialmente com o uso de dados. A gente vai falar sobre a jornada das empresas para a inteligência artificial. Vamos dizer um pouquinho sobre um pouquinho mais de conceito e maturidade sobre o uso de dados. Depois a gente vai entrar especificamente no produto. Vamos falar o que algumas transportadoras já colheram de resultados. Depois a gente vai falar dessa nossa visão de futuro para embarcadores e a gente entra nas perguntas e respostas. Bom, toda vez que a gente fala sobre o assunto dados, toda vez que surge aí uma discussão de dados na empresa, vem essa máxima, né? Dados são o novo petróleo. E eu sempre faço uma brincadeira, sempre faço uma provocação, no sentido de dizer assim, tá bom, mas se encostar agora aí na porta de cada um da empresa, da casa, enfim, de onde estiver, se encostar agora uma carreta de óleo tipo Brent, né, o óleo cru, alguém sabe o que fazer com essa informação? Né, com esse dado bruto, com essa informação que precisa ser refinada. E a gente tem uma série de analogias que dizem por que sim e por que não, mas especificamente o petróleo é um item cada vez mais escasso, como a gente conhece, e dados, pelo contrário, eles são cada vez mais abundantes, né? Eles estão cada vez mais disponíveis no nosso dia a dia, e é disso que a gente vai falar aqui. Só que o principal ponto está assim como o óleo cru, dados também precisa de uma cadeia de refino por trás. Precisa ser trabalhada muito bem essa informação, esse insumo, para que ele de fato vire um produto acabado. E é isso que a gente faz. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. A gente simplifica essa cadeia de refino, que em tecnologia é o que se chama de ciência de dados, para que pessoas e empresas comecem a sua utilização de dados. E a gente faz isso em poucos minutos, sem grande esforço de projeto, e a gente já faz as primeiras entregas de insights para as tomadas de decisões, o que a gente chama de insights acionáveis, tá bom? Falando um pouquinho sobre a DataOcean, a gente se posicionou no mercado lá em janeiro de 2021, depois de ter passado por um processo aí de pré-aceleração com modelos do Vale do Silício. Hoje, a gente já atingiu quase 5 milhões de documentos, quase 100 transportadoras, já passaram aqui, de alguma forma, pelas nossas plataformas, 235 mil CNPJs, isso é alguma coisa como quase 11 bi em mercadorias transportadas, 345 milhões em faturamento de frete, e são 32 mil rotas que a gente já identificou. Então, nós, como empresa de dados, queríamos falar muito sobre dados para vocês e aqui trouxemos um pouco dos nossos dados para compartilhar. O time aqui, nós três, temos mais de 25 anos de atuação em tecnologia da informação, né? Vimos dessas áreas todas de dados, de tecnologia, de transformação de informação, e é um pouquinho disso que a gente vai falar à frente. Bom, para começar, a gente solta todo ano também, já segundo ano, a gente solta uma pesquisa sobre o uso de dados nas empresas. E eu quero compartilhar com vocês aqui tanto a perspectiva do embarcador quanto a perspectiva do transportador. E a pergunta era muito simples, né? E depois eu convido vocês a verem a pesquisa na íntegra. Mas qual é a tendência, o que tem acontecido no uso de dados para o setor de transportes? E você veja, em 2021, para os transportadores, era uma informação que batia ali na casa dos seus 75%. Esse como imprescindível, como uso de dados imprescindível. Veja que a gente tem uma tendência
tendência de subida aí, e esse ano a gente já bateu em alguma coisa como 85%. Em contrapartida, note que os embarcadores diminuíram a sua percepção. O ano passado era maior, né, passava ali dos 70%, hoje ela está ali na casa dos seus 65%, como imprescindível e necessário. Bom, importante dizer que no ano passado tinha gente que ainda dizia que era indiferente o uso de dados, esse ano a gente não teve essa resposta. Mas quando a gente faz o detalhamento dessa informação, fica muito claro o nível de cultura de transportadores e embarcadores e como a gente tem perguntas de checagem que dizem o que de fato está sendo de uso de dados e o que não está sendo. Vale depois a pesquisa na íntegra, a gente pode compartilhar. Sobre a jornada de inteligência artificial, ela basicamente começa quando as empresas olham para os seus resultados passados e se perguntam, o que aconteceu? Por que eu deixei de vender? Por que meu caminhão quebrou mais? Por que eu perdi um cliente? Por que a margem da minha empresa está menor do que o esperado? Isso basicamente é uma visão no retrovisor, é o olhar passado. E aí as empresas começam a se conscientizar do uso do dado. Então, nesse momento, eles estão inertes, mas eles começam a entender que o dado pode responder muitas coisas. E aí, quando você passa a compreender esses dados, você aumenta o nível de uso desses dados, você usa ferramentas específicas, e aí você começa a ter uma compreensão clara de por que aconteceu isso. Então, analisando dados, você vai chegar a uma visão de compreensão delas. O que naturalmente vai levar o uso dessa informação para você entender, puxa, dado que eu entendi um dado, entendi por que isso aconteceu, conforme o conjunto de dados que eu estou trabalhando nesse momento, o que vai acontecer para frente? Então, nesse momento, você adiciona outras fontes de informação, você traz mais dados para as mesas e coloca cenários de simulação, cenários de situação que você começa a projetar situações futuras. E aí sim, a gente atinge o nível de estado da arte de uso de dado, que hoje é a inteligência artificial, né? Ou seja, dados nos fazendo acontecer. Ou seja, nesse momento o uso de dado passa a ser indispensável, e dado que eu tenho um conjunto, entendi por que ele acontece, o que vai acontecer, qual é o cenário que eu otimizo para que ele aconteça, e a inteligência artificial permite isso. E a gente vai ter exemplos ao longo disso. E a nossa visão de futuro ainda, nossa da DataOcean, é que o dado vai ser uma nova linha de receita das empresas. As empresas vão entender como elas podem monetizar suas próprias informações, como elas podem usar isso como moeda de troca nas suas cadeias de valor e com seus parceiros de negócio. Então, como a gente aborda isso daqui? Como a gente começa a materializar? Então, a gente, no momento lá de inércia, as pessoas, as empresas entendem que precisam tomar melhores decisões. Nesse momento, com o DataOcean, vocês nos permitem que a gente tenha acesso aos documentos de transporte, aos documentos fiscais que vocês geram no dia a dia. A gente traz essas informações para dentro, roda a nossa esteira de dados que vai ser apresentada aqui à frente, e a gente, em poucos minutos, gera os primeiros indicadores e os primeiros insights, tá? O ponto é, quando a gente está aprendendo individualmente cada empresa, a gente começa a entender também o comportamento de um setor, o comportamento do mercado. E isso nos permite comparar indicadores internos e indicadores externos. Nesse momento, a gente entende que você olha para o mercado, olha o seu indicador, toma melhores decisões, usa melhor o dado, isso gera um efeito em rede. Todas as empresas tomam melhores decisões, usam melhores seus dados, fazem melhores negócios, isso torna o ambiente de negócios mais saudável, tá bom? Então, para materializar, e a gente já vai falar do produto, como a gente opera, como a gente funciona. Basicamente, qualquer pessoa hoje entra, se registra, se cadastra no nosso site, se registra e está apto a utilizar a ferramenta. Nesse primeiro momento, você vai ter que fazer a primeira carga de informações, e essa ainda é manual, ou seja, você busca os seus históricos de dados, dos dados de transporte, manifesto, notas, CTE, carrega para dentro da nossa plataforma, rapidamente a esteira vai girar, e a gente vai entregar os primeiros insights e os primeiros painéis de gestão para vocês verem. Automaticamente, com o dado, a gente está estruturando uma visão de Big Data que permite que o ambiente todo compartilhe informações e tome melhores decisões confrontando indicadores, tá bom? Bom, agora a gente cai efetivamente no produto. Vou passar para o Marcos Amorim seguir aqui a apresentação e para vocês verem um pouquinho melhor como a gente opera. Xará? Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Xará. Compartilhar a tela aqui, deixa eu só liberar aí.
Ainda desabilitado aqui para eu compartilhar. Júlio? Júlio, ainda não consigo compartilhar minha tela aqui. Consegue compartilhar a sua aí, Xará? Quer fazer por aí? A gente faz também. Vê se Agora acho foi que eu agora, consigo. Xará. Vamos Isso. lá. Só me confirma aí se estão vendo aí, tá? Tá vendo aí, Mauro? Ok? Sim, estamos vendo. Positivo, positivo. Pode seguir. Tá bom, pessoal, vou seguindo aqui a linha aqui do último slide ali, né, que é um pouco de como que a plataforma funciona. Nossa plataforma, acho que é a única plataforma de inteligência aqui de dados que ela não requer nenhum tipo de configuração, de implementação. Basta fazer o upload, né, dos dados históricos, um cadastro de certificado digital e uma autorização, a gente consegue coletar os documentos, né, os documentos presentes aí e os futuros. Feito isso, quando entra na plataforma, faz o upload ali dos dados, a gente já cai nessa tela aqui principal. Essa tela aqui já traz uma visão, né, 360 de uma operação de transporte, aqui uma visão de transportadora. Logo aqui em cima, ele já traz aqui alguns insights, né? Vou passar por todos os insights ali depois, mas ele já traz os últimos insights. Tem a opção aqui de ver todos. Ele me traz aqui uma análise de faturamento, quantidade de fretes, frete médio, faturamento por quilômetro. Aqui eu posso filtrar por mês ou por dia, né? Um faturamento aqui, um histórico, né, do faturamento dos últimos 12 meses e o faturamento aqui também do último mês aqui. Posso gerar aqui esse gráfico aqui para gerar um relatório, posso fazer um CSV, um PNG dele aqui, tanto faz. Logo abaixo, eu já venho numa análise de insumos, né, para confrontar aqui o quanto eu faturei, quanto eu tive de insumo, quantos quilômetros eu percorri no mês, ou também aqui no dia, quanto que está o meu custo operacional por quilômetro. Aqui eu tenho faturamento por quilômetro também, né? A gente vê que a margem da transportadora ela é bem pequena, né? A gente fala que assim o transportador que ele não é eficiente, provavelmente aqui ele tá rodando no vermelho. O valor dos insumos total e aqui também o histórico, né? Mês a mês aqui do valor de insumos. Um pouco mais abaixo aqui eu tenho uma análise aqui de carga, que é a quantidade de viagens. Eu posso ter vários fretes para uma viagem, quantas toneladas transportadas e aqui uma taxa de ocupação aqui em peso, né? Então, eu teria ali por volume, mas esse caso aqui eu posso ter um volume muito grande, mas o peso, ó, pode olhar que está subutilizado. Eu poderia transportar muito mais toneladas, estou transportando apenas 2% aqui no mês. Vou aqui agora para o Insights, eu vou falando aqui bem, né, bem mais rápido aqui, para depois no final ali a gente ter espaço para perguntas. Quando a gente vem aqui para os Insights, e a ideia é trazer a informação, ela já, de certa forma, utilizável, né, acionável. Então, eu posso validar ela nos gráficos, vou mostrar logo depois, mas aqui é um insight, de fato, que você já possa utilizar no dia a dia e em diversas categorias. Vou dar um exemplo desse aqui, ele é um alerta de auditoria, então ele verificou que nos documentos MDFE não foi preenchido a capacidade dos veículos, ou seja, isso compromete ali aquela análise, por exemplo, de carga. Por que está só 2%? Ou porque às vezes que está com uma ocupação ali extrapolada, então, devido a um erro de preenchimento no documento. Esses documentos, eu não consigo corrigir o que já foi emitido. Então, a empresa ela já está passível de penalidade. O ideal dessa auditoria aqui, a gente transforma ela numa tarefa de melhoria, eu vou mostrar um pouco à frente também, para que a transportadora possa corrigir, né, o processo de emissão dos documentos dela e melhorar ali a qualidade do dado. Vou trazer aqui também um insight aqui, mais voltado aqui para o financeiro, né? Então, ele traz aqui uma grande concentração, né, de uma única rota, uma única viagem, que um único cliente, e aqui a gente traz como um insight um risco aqui muito alto, né? De talvez estar muito dependente de um único cliente, de uma única rota.
E aqui a gente traz também o gráfico, né, a análise de inteligência comercial, para que você possa verificar potenciais clientes. Vou passar também por esse dashboard um pouco mais à frente. Vou pular aqui vou passar bem rápido aqui nos insights, né, uma concentração que é muito grande no Sudeste, mesma situação do outro. Eu tenho aqui um insight aqui também voltado para a inteligência comercial, que ele verifica, ele categoriza os clientes, né, em potenciais fiéis, prestes a hibernar, cliente campeão, clientes que não podemos perder. Então, ele faz uma análise do comportamento desses clientes para trazer um insight aqui, ó, se tem um cliente campeão que pode estar virando potencial fiel, ou um cliente prestes a hibernar que pode virar um cliente fiel. Então, o sistema analisa, né, o algoritmo analisa o comportamento desses clientes e traz também como insights. Vou mostrar também depois o dashboard que fala dessa análise aqui de segmentação de cliente. O que é a ideia, né? Eu sempre falo aqui no time aqui conosco que dashboard está morrendo, né? Ninguém mais quer saber de dashboard. Então, o insight é a informação aqui, né, já acionada, e o dashboard ele serve como validação do insight. Ah, será que eu quero ver melhor esse insight? Então, eu posso ir lá e confrontar esse insight no dashboard. Por isso que eu estou mostrando mais aqui os insights. Aqui um outro, né, ó, o valor faturado por tonelada transportada está 12% maior do que o mês passado. O KNAI, que a gente avalia aqui, por exemplo, a gente cruza todas as informações desses documentos fiscais, a gente cruza com dados abertos, dados da ANP, dados CNPJ, dados da NTT, uma série de outras informações que a gente coleta, traz para o nosso Data Lake para enriquecer as nossas análises. Esse aqui, por exemplo, ele verifica que o principal cliente dele, aqui numa determinada região, do KNAI X, ele traz que tem, por exemplo, mais 54 empresas, né, com o mesmo KNAI na mesma localidade desse cliente. Então, por exemplo, se eu conseguir um desses clientes, um desses 54 clientes possíveis, eu poderia aumentar o meu faturamento aqui, fazendo uma analogia com o cliente já existente, né, em R$562 mil aqui, meio milhão. Vou trazer aqui um outro aqui que fala aqui um fechamento da semana. Eu tenho uma projeção da semana e um fechamento da semana, né, onde eu faço uma análise qual que é a projeção da semana com base no histórico e depois eu trago um fechamento, né? Ó, quantos embarques, qual a quilometragem percorrida, toneladas transportadas, principal cliente, né, a recorrência do principal cliente, quantas vezes esse cliente contratou e qual que é a representatividade desse cliente. Auditoria, né, outro aqui de novo, né, ó, CTE emitido, problemas nas medidas declaradas. Então, aqui ele tem uma exposição fiscal. Então, comerciais, rotas, né, de novo, o cliente principal. Então, assim, são vários insights, hoje a gente tem mais de 80 insights aqui mapeados. E como que funciona a entrega desses insights? Nosso algoritmo aqui de inteligência artificial, ele não gera esses 80 insights para todas as transportadoras. Ele vai verificar qual insight faz sentido para cada transportadora. O insight A faz sentido para a transportadora A, mas não faz sentido para a transportadora B. Então, ele analisa todo né, com base nos dados, com base no que ele aprendeu, e vai gerando insights ali que fazem sentido para aquela transportadora, e à medida também que eles vão interagindo, comentando, falando se foi útil, se não foi útil, o nosso time de CS capturando ali os feedbacks, a gente vai melhorando esse algoritmo. Aqui um recorde, né? Por exemplo, eu posso levar ali o recorde por estabelecimento, filial A, filial B, filial C. Então, ele analisa faturamento por cliente, por veículo, por filial. São, né, uma infinidade aqui de insights, de fato. Vou passar aqui por esse último aqui também. Eu tenho esse aqui é da qualidade do dado, e eu tenho outro insight aqui que ele verifica com o índice da INTC. Esse índice ele mede ali, né, ele traz um índice dos principais insumos no setor de transporte. Então, a gente compara se o seu valor de frete médio, se você está reajustando esse frete médio abaixo, acima ou de acordo com o índice MTC. Então, isso é muito comum também dos transportadores
não passarem, não conseguir reajustar o valor com base no índice de INTC. Tem um outro insight aqui também, que ele verifica o diesel, o valor que você está pagando de diesel com o valor que a ANP, né, tá registrando nas cidades. Esse é um outro insight aqui também, que está perdido aqui no meio. Vou passar aqui agora nas análises, como eu tinha dito, que elas são para, de certa forma, dar uma visibilidade aqui e é possível validar um insight. Então, todas as informações ali que estão nos insights, a gente pode olhar elas aqui via dashboards. De novo, quantidade de viagens, toneladas transportadas, valor total de cargas, valor total de frete. Eu posso filtrar aqui, né, um BI, né, esses dashboards funcionam como BI, eu posso filtrar por data, estabelecimento, cliente, o veículo, né, o tipo de carga, se é lotação, fracionada, por tipo de veículo, se é frota própria, frota de terceiros, né? Então, ele possibilita esses filtros, né, e traz aqui um pouco aqui, ó, né, da ocupação, né, lá do mês ele estava com uma ocupação de 2%, nos últimos 12 meses já tem aqui uma ocupação de quase 12%. Quem é responsável pelo seguro da carga, se é o transportador, se é o cliente. Por exemplo, aqui nesse responsável pelo seguro aqui, a gente já identificou um crédito, né, tributário de um cliente, um insight, com base nesse responsável pelo seguro, mas ele não aproveitava um crédito tributário. Aqui a composição da frota, né, a quantidade de veículos por tipo, né, de veículo, então tem aqui truque, toco, cavalo mecânico, e aqui embaixo ele me traz um comparativo, né, ó, frete médio por tipo de veículo, o peso médio, né, por tipo de veículo, valor médio da carga por tipo de veículo. Então, vou filtrar um aqui, ó, vamos pegar aqui o toco, por exemplo, posso filtrar aqui, ele vai me trazer as informações só do toco. Então ele me trouxe aqui só a informação do toco. Aqui são tudo dados fictícios aqui, né? Estão os dados aqui um pouco fora aqui às vezes um pouco sem sentido. Vou passar aqui para análise de clientes agora, e essa análise de clientes é o que eu tinha falado lá nos insights, ele é um método RFV, né? Que ele verifica que a recência, a frequência e a representatividade de cada cliente. E com base nesses 3 parâmetros, ele começa a segmentar esse cliente. Esse cliente aqui, ele contratou 260 vezes, a última contratação foi há um dia, o valor total, né, de contratações ali de serviço, 1.582.000, ele representa 15,86% na receita, e ele é um cliente campeão, né? Então, eu tenho clientes aqui que está segmentado, como não podemos perder, eu tenho clientes que merecem atenção, prestes a hibernar, sensíveis a preço. Então, esse é um método, né, uma análise RFV, que traz esse histórico aqui, esse resumo por cliente. E aí que entra o insight, né? Então, o insight analisa esse comportamento, o cliente que é campeão está diminuindo, por exemplo, a frequência. Então, esse cliente ele pode virar, não podemos perdê-lo, ou um cliente fiel. E aí o insight ele vai trazer uma informação e falar, fique atento, esse cliente aqui, ele está diminuindo a frequência e em até 3 semanas, em até um mês, ele pode cair de categoria. Ou o contrário, um cliente que está subindo também, receber um alerta ali de falar assim, fique atento com esse cliente, porque esse cliente aqui, ele está num potencial de crescimento. Vou vir aqui para um dash aqui de faturamento, né? Acho que o faturamento aí é o mais importante aí, né? Faturamento e rentabilidade, claro, né? Não só faturamento, mas aqui uma visão geral de faturamento, ó. E como lá na Home, ele traz mais a visão de mês e de dia. Aqui eu posso fazer vários filtros e uma visão de 1 ano, né? De 6 meses. Então, posso filtrar de novo. Por estabelecimento, se tiver 5, 10, 15 filiais, então quero ver só de uma filial, quero ver consolidado de todos. Então, ele pode filtrar aqui. Por cliente, por município de origem, por veículo, por tipo de serviço, normal, subcontratação, e aqui por frota própria e frota de terceiros. Aqui uma visão, né? Faturamento de estabelecimento, um top 5 aqui dos principais clientes, top 5 faturamento do município de origem, top 5 faturamento por veículo. Vou aqui já passar para o insumos, aqui também. Esse análise de insumos, na verdade, aqui são os principais insumos, né? O que mais
reflete ali como despesa no transportador, que é lubrificante, pneu, diesel, peças e acessórios. Então, ele já traz aqui um total, né, de cada um, ó, compra de pneu, peças, lubrificantes, total dos insumos. Posso fazer os filtros aqui também, né, por tipo de insumo e por estabelecimento, né? Eu quero ver da filial A, da filial B, C, às vezes tem compra centralizada, às vezes compra por filial. Nesse mapa aqui, ele me traz um valor do diesel, né? O valor do diesel que foi o preço médio pago por estado. E aqui, por exemplo, só de um transportador, ele tinha uma rota que ele fazia basicamente Minas-São Paulo, né? Minas-São Paulo, e aqui, ó, São Paulo 5,26, preço médio, e Minas Gerais 5,46. Então, ele recebeu um insight, né, para ele avaliar um pouco a rota dele ali, já teve uma economia de, acho que cerca de R$200 mil em mudando a rota de abastecimento. Aqui uma visão de faturamento e insumos, né? Ó, posso olhar aqui, ó, faturamento, insumo, já tem essa noção aqui do como está né, a saúde aqui, né, da empresa. Umas últimas compras, posso filtrar, né, de novo aqui, quero ver só as últimas compras de peças, de pneu, de lubrificante, consegue trazer um histórico aqui. Vou para o último dashboard aqui, esse aqui está para sair do forno aqui, ó, tá até ainda com um alerta aqui. Esse dash de inteligência comercial, qual que é o intuito dele aqui? Ele busca, sempre no frete, eu tenho o destinatário, né, o remetente, o destinatário, e eu tenho o cliente, que é quem paga o frete. Então, quando o destinatário paga o frete, o meu remetente, ele é um potencial cliente. Eu estou indo lá buscar, estou indo lá carregar, fazer embarque lá várias vezes durante o mês, durante o ano, nesse cliente, carregando um tipo de mercadoria que esse cara compra, que ele vende, então ele pode virar um potencial cliente. E aqui eu tenho a visão dos dois. Se é o remetente que paga o frete, o meu potencial é o FOB, né, o destinatário. Se é o FOB que paga o frete, o meu potencial é o CIF. E aqui eu trago quais são os principais, né? Em quais eu estou indo lá mais vezes, qual rota eu mais preencho, qual tipo de produto é mais adequado para o meu implemento. E aqui eu gero potenciais clientes, né? Nesse dash, que também está lá no Insight, né? O Insight traz informações que você pode validar aqui. Vou passar aqui para o benchmark, que é comparar um pouco dos indicadores do transportador com o mercado, né? Então, ele faz aqui mais ou menos uma visão de quanto está aqui uma rota curta para o transportador e quanto que é uma rota curta para o mercado. Qual que é o valor do frete médio que o transportador está rodando e qual que é o valor que o mercado está operando de frete médio, isso sempre separado por rotas, né? Pequenas, médias, longas, muito longas. O custo aqui por quilômetro rodado, né? Também do transportador e do mercado. Já vindo aqui para o DataScore, que é um diferencial aqui, né, da plataforma, que é assim, quando a gente olha lá naquele gráfico que o Botaro passou, de maturidade dos dados, para o dado virar um ativo, né, para ser monetizável, isso aí, ele tem que ter qualidade. E aqui a gente começa a pontuar quanto está, né, de qualidade o dado, né, de fato, que está chegando na plataforma. Então, ele traz aqui uma pontuação, né, que pode analisar o histórico da pontuação, e logo abaixo ele traz tarefas de melhoria. O que ficou errado? O produto predominante está inconsistente. Quantas ocorrências eu tenho? Vou clicar aqui, baixar o relatório, eu posso organizar ali, passar para o operacional, para ele corrigir na emissão do sistema. Então, aqui, ó, o CTS em MDFE correspondente. Então, em São Paulo, por exemplo, a multa de não emitir um MDFE é de 50% do valor do CTE. Né? Então, isso aqui pode gerar, além de faltar informação no banco de dados, também pode gerar uma penalidade. CTE ausente, tributação indevida, ICMS que é isento está tributado, ou tributado deveria ser isento, MDFE ausente, falha na sequência, capacidade nula, né? Além de estar aqui em risco NTT, também se compromete as análises. Proprietário do veículo inconsistente, sempre que o proprietário é um terceiro, diferente da transportadora, você tem que informar os dados desse proprietário. Passando aqui ainda para o simulador de frete,
Aqui a gente traz um simulador, né, para ajudar aqui o transportador a calcular melhor aqui o frete, né? E ele já compara com a NTT, com o frete mínimo. Então, se o valor que ele trazer aqui, ó, vou colocar um consumo aqui, 15 toneladas, um valor de R$35 mil. Vou colocar aqui o manual, a distância de... Aqui eu posso colocar a distância automática ou manual. Eu vou colocar uma margem de lucro aqui, eu não sei quem opera em 12%. O mercado, a gente vê uma margem de lucro aí na faixa de 6%, 7%. E vou... Acho que eu esqueci de preencher aqui. CNPJ está errado, senhor. CNPJ. 91959-357-00. Boa. Isso aqui é bom, né? Validação em tempo real. Então, vou simular aqui o frete. Vamos ver o que ele vai trazer aqui, ó. Ó, ele me trouxe um valor aqui, ó, de 3.018. E aí, por exemplo, aqui, ó, o frete mínimo, ele já acusou. Ele falou, eu não posso operar com 3.018. Né? Eu não estou respeitando aqui a tabela de frete mínimo. Né? Então, quando ele está acima, então, aqui, ó, vou ter que aumentar a margem, ou, né, não sei, que eu preenchi informações aqui de consumo de 3 aqui, né? Acho que o veículo aqui hoje, ele não consome isso, consome em torno de 1.2, 0.8, dependendo do cavalo mecânico, né? São informações aqui fictícias, mas ele já traz essa comparação da tabela da NTT com o sugerido aqui na simulação. E ele grava essa simulação, você pode ver ela depois, fazer um PDF dela, gerar como se fosse um orçamento dessa simulação. Vou clicar aqui, ele vai gerar um PDF, fica gravado o histórico também, para fins de comparação depois, se o frete aconteceu, se ele não aconteceu. Aqui, o gestão de documentos, né? Como a gente... o documento aqui, ele é matéria-prima, né? Então, a gente traz todos os documentos aqui também, nessa gestão de documentos. Se o documento é um CTE, se ele é emitido, se ele é recebido, se ele está cancelado, ou se ele está autorizado. Os MDFEs, então eu tenho aqui o MDFE também, o número do MDFE, a origem, destino, placa, e a situação aqui também autorizado ou cancelado. Por fim, aqui a NFE, que pode ser emitida, recebida ou transportada, né? Então, ó, aqui eu tenho notas fiscais recebidas, também autorizada, data de emissão, número, né, que são os CNPJ da data hoje. Finalizando aqui, eu vou vir para a tela de metas. Essa tela de metas, aqui é possível você adicionar uma meta. Vamos colocar aqui o faturamento, truque, placa X. E aí eu vou colocar que eu quero um faturamento por veículo. Vou colocar uma placa, ele vai buscar uma placa aqui, a X002, e vou colocar que ele tem uma meta de 15 mil por quinzena. Então, quando ele atingir essa meta, né, vai receber ali um disparo, ali, uma notificação que o veículo atingiu a meta ou que ele não atingiu a meta, ou que ele está próximo da meta, né? Ó, faltam 5 dias para completar a meta, você está né, um pouco abaixo ali de completar essa meta. Qual ação você pode fazer para cumprir essa meta? Essas metas ficam aqui salvas também, né? Tem a opção aqui de, né, quando finalizar ela vai ficar como finalizada. Eu tenho a opção de pausar a meta também. E aqui, por fim, aqui, né, que é só o gerenciamento, né, empresas e usuários, como eu disse no início, a gente não tem implementação e configuração, esforço de configuração. Aqui, de fato, é só plugar e usar, e que a plataforma aprende com os dados. Vou na apresentação aí um pouco, só para finalizar o... Deixa eu parar de compartilhar. Como que eu mudo aqui o... Só fecha essa janela, Maurinho, e apresenta a da apresentação. Só vai lá embaixo e me coloca como um host agora, para eu apresentar daqui. Onde que eu coloco aqui como host?
nos participantes, você clica com o outro botãozinho lá e me coloca. Client aqui? É. Não. Não achei que não. Vai ali em participantes, tem um botãozinho. Participantes. Isso, tem um botão, tem três pontinhos ali do lado. Pronto. Deixa eu voltar aqui para poder compartilhar a tela e a gente seguir aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Os casos de sucesso aí, alguns, né, dos nossos cases, eu até acabei falando deles ali, né, naquele dash de insumos ali, que a gente verificou ali a questão da rota, onde ele abastecia ali né, mais em Minas do que em São Paulo, então quando ele mudou ali a rota ali, ele teve uma economia ali em torno de R$200 mil. Teve a questão do seguro lá também, né, que teve um ressarcimento de imposto, então o transportador era responsável pelo seguro, mas não aproveitava lá um crédito de PIS e COFINS, então isso também gerou ali uma economia para ele de R$10 mil ali, de ressarcimento, mais uma economia de R$6 mil. Isso eu estou falando de um transportador pequeno, né, então era um valor bem expressivo ali para o universo daquele transportador. E, por fim, um outro transportador, que ele tinha uma categoria, a operação dele era positiva, mas a categoria dele de bitrem era deficitária. Então, no final do mês, a conta era positiva, mas a categoria de bitrem ela estava deficitária, e quando a gente comprovou essa informação, essa operação foi descontinuada. Aqui um pouco da plataforma DataOcean, né, e dos sistemas tradicionais, né? Então a gente tem ali o TMS, né, o RP, o WMS, roteirizador, o rastreamento ali, monitoramento, gerenciamento de risco, plataforma de frete, né, leilão de frete, torre de controle e, né, mais uma infinidade ali de ferramentas ali que auxilia o transportador. E como que o DataOcean se posiciona em relação a isso? A gente está preparado para receber informações de todos esses sistemas. Então, eu quero receber dados do rastreamento para enriquecer as informações que eu tenho aqui de documento fiscal. Eu posso receber essas informações. Eu não quero fazer o upload do documento, eu quero uma API para mandar os XMLs direto para o DataOcean. Então, o DataOcean, a plataforma, ela está preparada para receber informações, né, complementares de todos esses sistemas aí e gerar cada vez mais inteligência, insights ali acionáveis com base, né, enriquecendo esses dados. Vou passar agora para o Mauro falar um pouco aí da nossa esteira e da visão de embarcadores. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito bom dia. E agora nós vamos estar falando um pouco da visão de futuro, tá? Mais especificamente direcionado aqui a embarcadores. Tá? O que o embarcador hoje ele precisa para estar junto com a gente na jornada da DataOcean? Bem, basicamente, solicitar seus transportadores que criem suas contas conosco, e a partir daí, a partir desses dados, a gente vai começar a gerar informações para eles. O primeiro insight que a gente gera para um embarcador é exatamente a gestão 360 graus da empresa, da transportadora. Tá? Por quê? Porque eu consigo ter o compartilhamento das informações. Lembrando, o transportador escolhe as informações para compartilhar também com o embarcador. Tá? Então, a gente está adequado aqui à LGPD. Tá? A segunda coisa que o embarcador consegue ver, né, porque o embarcador ele vai conseguir ver, eu falo que é a visão de cima, né? Você tem a visão granular ali da sua transportadora e o embarcador tem a visão de todas as transportadoras. Então, ele consegue também fazer uma análise preditiva de demanda, né? É possível, porque com base nos nossos algoritmos, nós vamos conseguir entregar para eles uma previsão da demanda. Tá? Além disso, a gente tem a gestão unificada do ecossistema, ou seja, uma única plataforma, ele consegue obter todos os indicadores de todos os seus transportadores. Tá? E tem uma feature que nós estamos construindo agora que eu acho que ela é sensacional,
que a gente chama de logística tributária. Basicamente, a gente está chamando aqui de caminho dos impostos. O que isso significa? Significa dizer que nós vamos dar insights de que determinadas rotas são economicamente mais viáveis em termos tributários do que outras. Tá? Um exemplo absurdo aqui seria uma carreta que vai até o Uruguai e volta, né, de uma empresa do sul do país, vai até o Uruguai e volta e refatora essa mercadoria, pode ter uma vantagem tributária. Eu estou dando um exemplo aqui bem exagerado, mas existem exemplos aqui que a gente pode citar, vários exemplos aqui dentro do Brasil, o simples fato de circular em determinados estados. Tá? Além disso, o embarcador consegue gerar insight, né, para a própria empresa dele, né, sobre o comportamento dos clientes, ou seja, esses clientes combinam determinadas compras, esses clientes compram determinados itens, ou seja, nós estamos indo lá no item, no detalhe do embarcador, não só logístico, tá? Então, o comportamento do cliente, olha, esse cliente embarca aqui 3 vezes por mês, se a gente ficar só na caixinha logística, mas não é só isso, tá? Que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre produtos, sobre tendências de compras desses clientes, é isso tudo que o DataOcean abarca. Além disso, nós temos o benchmarking, né? Então eu consigo fazer comparativos entre transportadoras e entre embarcadores, tá? Com dados de mercado, vocês viram aí na demonstração que tem um flagzinho lá que fala comparar com dados de mercado. A gente consegue construir visões que comparam você com o mercado. Então, se você sabe se você está dentro da média, acima da média ou abaixo da média. Tá? Além disso, nós temos o compartilhamento de frota, que é uma informação que eu acho que é extremamente relevante. E o exemplo simples é, poxa, eu tenho um caminhão com meia carga indo para o mesmo lugar, 2 caminhões indo para o mesmo lugar. Não dava para encher um único caminhão, melhorar o ticket médio do transportador e diminuir o meu custo de transporte? E aí nós vamos para o próximo item, que é exatamente o comportamento da conta frete. Nós temos um cliente que 35% do custo dele está em logística, ou seja, 35%. Nós somos capazes, através da DataOcean, de avaliar o comportamento dessa conta. É uma conta bastante relevante, né? Lá no demonstrativo de resultado dele, é uma conta bastante relevante. Então, qualquer percentual que a gente trabalhar ali, a gente tem um impacto muito positivo no resultado dos nossos clientes. E não preciso nem dizer que, uma vez que eu coleto dados fiscais das empresas, né, e faço análise desses dados fiscais, eu consigo entregar informações relevantes sobre o compliance, né? O DataScore é um exemplo aí bacana que a gente acabou de falar. E o embarcador conhece o seu fornecedor, o Know Your Supplier. Ele passa a conhecer melhor o seu fornecedor. E nós já estamos rodando, por fim, né, mas não menos importante, nós já estamos rodando modelos para análise de crédito de carbono, ou seja, a gente ainda vai ter alguma recuperação aí com crédito de carbono. Pode passar para o próximo, botar, por favor? Esse aqui, pessoal, é um dos modelos que a gente está rodando agora, ainda está no nosso background, tá? Então, a gente ainda não publicou, mas esse é um tipo de análise que o DataOcean é capaz de nos dar e é capaz de entregar para vocês. Eu vou focar apenas num único indicador, que é aquele accuracy lá, que é 74%. Eu estou falando que numa empresa de e-commerce, ela tem 74% sobre os prazos das entregas. Isso significa dizer que, se ele coloca as informações sobre prazo de entrega no seu próprio site, considerando a sua acurácia, ele vai diminuir o atendimento quando esse item atrasar, porque ele está colocando a previsão correta, e ele melhora a venda, porque a eficiência dele é boa. Esse é só um dos exemplos, e dos muitos exemplos que a gente poderia dar, de como que a gente melhora a eficiência das empresas no geral, não só exclusivamente na parte logística, né? Porque a logística, ela é um carro-chefe de qualquer empresa que faz entrega, né? Que precisa transportar seus produtos, né? Nada chega nas nossas casas sem ter sido transportado por alguém. Vamos passar para o próximo? E aqui, pessoal, essas são algumas das visões que a gente está trazendo para embarcadores, tá? E transportadores parceiros dessas embarcadoras, que a gente pode entregar num curto período de tempo. Tá? Então, assim, a gente tem
mapeamento de volume, a gente tem indicadores de previsto e realizado, a gente tem visões por tipo de frota, a gente tem os volumes por transportadora. Então, tudo isso na linha do tempo, tudo isso com um conjunto de filtros, tudo isso exportável. A gente tem uma pergunta lá no chat, que foi a do Alberto, falando se ela dá insight quando o faturamento da empresa está super dependente de um só cliente. Foi isso, né, Alberto, que você perguntou. E eu pedi para que a gente respondesse ao longo da live. Sim, a ferramenta te dá essa informação. Inclusive, o dashboard chama análise de clientes. O Amorim apresentou ele aí alguns minutos atrás, mas eu acho que o Botaro daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre ele. Então, o que nós temos aqui? Um conjunto de indicadores que podem ser construídos e que estão sendo construídos e que a plataforma, à medida que vai evoluindo e à medida que as demandas vão chegando, a gente vai trazendo cada vez mais insights. Bem, Botaro, só me responde uma dúvida. Esse é o último slide ou tem mais um, né? Tem esse. Tem mais um, não tem? Isso. Porque é esse slide que eu queria fechar minha fala e passar a palavra para o Botaro. Como a DataOcean concentra informações de múltiplas transportadoras, a gente consegue dar não só o insight para a transportadora, né, que seria a unidade, a gente consegue dar a informação para a transportadora, para o conjunto de transportadoras desse transportador, né, porque tem muitas filiais, e além disso, para os embarcadores, que são um conjunto de transportadoras que trabalham para o embarcador, e também um panorama geral do setor de transportes como um todo, uma vez que a gente concentra todas as informações. E com isso você consegue ver como está a sua performance em relação ao setor de transporte. E como que você tem contribuído também para que esses números sejam melhores ou piores. Bem, com isso eu encerro minha fala. Agradeço a todos aqui a presença e estou passando a palavra para o Botaro. Obrigado. Legal, Mauro. Obrigado. Gente, talvez aí a pergunta que sempre vem é assim, tá bom, parece fazer muito sentido, as análises são muito pertinentes ao meu negócio, ou enfim, preciso de análises adicionais, mas esse deve ser um projeto muito caro, esse deve ser alguma coisa muito complexa. E acho que o ponto que a gente traduz aqui nessa questão da precificação é exatamente isso, né? Assim, nós tornamos algo extremamente complexo simples. Tornamos algo extremamente complexo barato. E como a gente precifica hoje, né? Então, veja, a gente hoje tem 4 planos aqui, basta as empresas assinarem um desses planos e eles começam a utilizar. Que plano é o melhor para mim? Veja, o primeiro plano aqui, a gente entende que é um plano inicial, todas as empresas podem utilizar, e a gente tem um componente aqui de desenvolver, de fato, o setor, e ele é gratuito para até 10 para uma transportadora que tem até 10 implementos, 10 caminhões. Ou seja, uma empresa ainda iniciando, uma empresa começando, pode aqui ter já o uso de toda essa ferramenta como vocês conheceram. Depois, essa empresa vai crescer um pouco mais e ela vai ter ali até 50 caminhões. Esse é o principal direcionamento de preço aqui. Quanto custa? Veja que é algo barato. Hoje, mais barato do que 100 litros de diesel, para vocês terem uma referência de uma ordem de grandeza do que a gente está falando. O diesel tem subido bastante, variado bastante, mas aqui tem uma ordem de grandeza. Depois, o plano Costa, que vai aumentar o número de insights, vai aumentar a quantidade de histórico de análise que você tenha, e vai até 150 caminhões, a gente também brinca que ele é mais barato do que um frete de lotação entre São Paulo e Minas, porque é onde a gente está. E, por fim, aumentando a quantidade de insights, tornando praticamente ilimitado o uso da ferramenta, e especialmente para operações acima de 150 caminhões, 150 implementos, a gente compara que é mais barato do que 4 pneus de carreta. Então, veja, a gente entende que a complexidade e toda a esteira que a gente desenvolveu aqui está viável, está escalável para todas as empresas, todas as operações, e a gente consegue atender empresas de todos os portes, tá bom? Se for para atender essa curiosidade sobre preço.
Agora a gente passa para essas perguntas e respostas, a gente já viu que tinha algumas ali, e também ficam os nossos contatos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto adicional. A gente tem mais 5 minutinhos antes de estourar o tempo, então se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto específico, podem mandar no chat, e eu também já complementando um pouco a fala do Mauro, de uma pergunta que foi feita ali para nós, né? Sim, a gente hoje mede exatamente esse nível de concentração da carteira, de quantos clientes, quanto representa o faturamento de um cliente, e sugere exatamente isso, vamos dizer, essa desconcentração, ou a retirada dessa dependência. Tá bom? Claudete, eu vi mais alguma pergunta aqui no chat. Ah, tá bom. Boa pergunta aqui, veio para nós sobre as questões de LGPD. A gente está completamente aderente à LGPD. LGPD torna muito seguro as operações para pessoas físicas, né? Ou seja, os dados precisam ser anonimizados, precisam ser descaracterizados, e é exatamente como a gente trata isso na nossa retaguarda aqui. Então, a gente tem mecanismos e métodos específicos de anonimizar essa informação e tornar ela pertinente só à empresa que está vendo, e mesmo assim, se esse for um dado que o usuário possa vê-lo, tá bom? Tá vindo aqui como são calculados os indicadores de mercado. Então, gente, olha só, é uma boa pergunta, e o indicador de mercado é uma feature que a gente tem, desculpa, engasguei aqui, é uma feature estatística, ou seja, a gente consolida diversas bases, cria indicadores estatísticos ali, que vão dizer média, mediana, quartis, e com base nisso a gente classifica o seu indicador perante essa régua estatística do mercado, tá? Então, essa análise é uma análise estatística de todos os dados abertos que a gente tem acesso, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma... Que informações precisam para gerar os insights? A gente hoje usa como fonte de matéria-prima os documentos fiscais eletrônicos, né? Então, assim, a nossa fonte primária de informação é tudo aquilo que está no dia a dia de uma empresa. A ideia não é gerar trabalho adicional, não é gerar projeto, não é gerar integração com a área de TI. A gente pega os XMLs que vocês já emitem e traz aqui para dentro. Depois disso, ainda é feito um tratamento grande de informação, né, de consistência, de validação, que é um pouco do que o Amorim trabalhou ali no DataScore, e a gente enriquece essas informações ainda. Então, por exemplo, a gente vai consolidar e consistir informações que venham da ANP, a gente vai consolidar e cruzar informações que são da NTT, a gente já está buscando e consolidando também informações que sejam do Denatran, com relação à placa, veículo, implemento, e a gente tem uma série de outras informações que vão sendo enriquecidas. Pegamos dados, por exemplo, também abertos da Receita Federal, para validar CNPJs, endereços, razões sociais, e a gente está continuamente enriquecendo esse dado para garantir que cada vez mais ele é mais consistente, digamos assim. Não sei se tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta, estou olhando aqui. Não? Então, gente, é isso. Mais uma vez agradecer aqui vocês estarem conosco aqui nessa manhã. Sugestão de próximos passos que a gente deixa aqui, entre na ferramenta, se cadastrem, comecem a usar. Ela de novo, tem a gratuidade dela ali para as operações iniciais e começando, e o período de testes. Ou nos chame também para uma apresentação aí individualizada. Os contatos a gente já compartilhou anteriormente. Vamos deixar depois esse vídeo disponível também, e estamos aqui à disposição. Então, de novo, obrigado por estar aqui até o final conosco. A gente espera que as informações tenham sido relevantes para vocês. Esperamos que a gente tenha mais do que simplesmente posicionado sobre inteligência artificial, como utilizá-la na prática e dado um caminho para que vocês melhorem
os negócios de vocês e se tornem cada vez profissionais mais desejáveis pelo mercado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.